Bom, hoje eu quero falar para vocês, eu não quero só falar, eu quero mostrar para vocês. Eu estava tirando a palavra, né? Eu já estava com uma ideia em mente, mas aí quando tirou a palavra, Deus mudou totalmente a direção do que eu ia falar. E, para começar, para ser a frase do dia, o que eu quero falar para vocês de início, para que a gente possa começar, é a seguinte frase: as suas decisões vão dizer qual será o rumo que a sua história vai tomar. E quando veio essa frase na minha cabeça, eu fiquei pensando muito sobre a minha vida, sobre a minha história e sobre as decisões que eu tomei. E essas decisões hoje fizeram com que eu chegasse até aqui. Então, eu não quero só falar para vocês, eu quero mostrar visualmente, para que vocês possam acompanhar, e eu também vou falar algumas dessas decisões que eu tive que tomar na minha trajetória. E eu trouxe aqui essa caixa. Ela não é só uma caixa. Dentro dessa caixa tem, assim como a Alberta Bianca também tem, dentro dessa caixa tem, não vou falar 100%, mas tem 89% dos propósitos e de tudo que eu participei aqui na igreja. E quando eu tirei a palavra de início e eu estava bem do ladinho dessa caixa, né? Eu falei, vou abrir a caixa, vou dar uma olhada, vou ver o que tem aqui dentro, relembrar o que tem aqui. E quando eu comecei a tirar as coisas daqui, eu comecei a lembrar da minha trajetória, da minha história e das decisões que eu tive que tomar para poder estar aqui hoje. E eu não vou mostrar tudo, porque não tem como, são muitas coisas. Mas eu vou mostrar 3 coisas que eu tenho como principais aqui. E a primeira delas é essa outra caixa que está dentro dessa caixa. Dentro dessa caixa, dessa menorzinha, tem todos os olhinhos das minhas consagrações. Cada um deles está aqui. Vou colocar aqui em ordem cronológica, para que vocês possam acompanhar. Todos esses olhinhos que estão aqui são os olhinhos de todas as minhas consagrações em ordem cronológica. Ou seja, há 7 anos atrás, 7, 8 anos atrás, esse foi o primeiro olhinho que eu recebi na minha primeira consagração de líder. E assim por diante, né? E o que eu fiquei refletindo muito nisso é que desses olhinhos existe uma diferença entre eles. E qual a diferença? Eu tenho 7 olhinhos contando com esse, mas existe uma diferença. Esse último olhinho aqui é da minha consagração de obreira e esses aqui são da minha consagração de líder. E eu fiquei pensando, não foi só uma vez que eu fui consagrada a líder, nem 2, nem 3, 4, 5, mas foram alguns anos que eu tive que permanecer. E nesses anos, muitas pessoas que estavam junto comigo não permaneceram. Se elas tivessem permanecido, hoje nós poderíamos estar juntos aqui, mostrando isso também. Mas não foi isso que aconteceu. Então, uma das maiores decisões que eu tive que tomar na minha vida foi a decisão de permanecer. A decisão de permanecer não importando as circunstâncias. Porque cada um desses olhinhos aqui, ele mostra um ano da minha vida que eu vivi com Deus. E não foram só coisas boas. Claro, é maravilhoso estar na presença de Deus. Mas foram passadas muitas coisas aqui em que eu tive que tomar decisão. Eu tive que tomar a decisão de permanecer, independente de tudo que fosse acontecer no meu externo. E eu tive que tomar essa decisão. E falando sobre a decisão de permanecer, quando eu tinha mais ou menos uns 13, 12 anos, aconteceu
aconteceu que uma das minhas maiores referências na igreja, que foi a pessoa que me trouxe para a igreja, que me ensinou assim o fundamento, né? As coisas, o que era certo, o que era errado. Essa pessoa me trouxe e me ensinou, só que acabou que em um certo momento essa pessoa se afastou. Só que foi um baque muito grande, porque eu tinha como minha maior referência. Só que eu tive que fazer a escolha de pensar, a minha fé vai ser baseada nas expectativas que eu tenho nas outras pessoas, ou a minha fé vai ser baseada na vontade de Deus e nos sonhos que Deus quer para a minha vida? E às vezes a gente precisa fazer essas perguntas, porque a gente às vezes baseia a nossa fé, a nossa vida com Deus em circunstâncias, em coisas que são incertas. Às vezes a gente se baseia a nossa fé em, eu só vou adorar a Deus se a minha vida estiver indo tudo bem. Eu só vou servir a Deus se essa pessoa estiver do meu lado. Ou eu só vou servir a Deus se esse meu relacionamento der certo. Só que a gente não pode basear nossa fé nisso, porque todas essas coisas são incertas. Mas em Deus nós temos a certeza, sabe? Deus, desde o início, Deus nunca é infiel. A infidelidade sempre vem da nossa parte. O Senhor desde o início foi fiel a nós. O Senhor desde o início, Ele fez de tudo por nós. Sempre tentou Ele deu o melhor dele. Ele morreu numa cruz por nós. E às vezes a gente baseia a nossa fé e a nossa vida com Deus em circunstâncias, em expectativas. Então, a nossa primeira lição é que a gente aprenda que a gente precisa permanecer e a gente precisa tomar a decisão de que eu vou seguir a Deus independente daquilo que aconteça no meu externo, independente daquilo que aconteça ao meu redor, porque coisas ruins vão acontecer. Isso não é quando você servir a Deus, a sua vida vai ser incrível, você não vai ter problemas, você nunca vai passar por dificuldades. Não é isso. Mas quando a gente passa por dificuldades, tendo Deus, fazendo a vontade dele, a gente tem a certeza de que essa vida aqui, terrena, um dia vai passar, um dia nós voltaremos para ele. Eu lembrei do teatro, né, que a menina fala que o Senhor sonhou com a gente antes mesmo da gente nascer. E Ele soprou o sopro de vida nas nossas vidas para que a gente pudesse habitar na terra. E que um dia a gente voltaria para Ele. E continuando aqui em mostrar, né, algumas das coisas, uma das coisas que eu achei aqui dentro, que eu me lembrei até de domingo passado, esse aqui é o meu certificado de batismo, que foi em 2017. Fazem 7 anos já que eu tenho esse certificado. E esse certificado, ele foi a minha decisão concreta de que eu iria viver para Deus, independente do que acontecesse. Eu iria morrer para o mundo e viver para Deus. Porque nos anos que se passaram, muitas coisas para mim eram incertas, muitas coisas para mim pareciam que tudo ia dar errado. Só que eu tinha tomado a decisão que eu ia servir a Deus independente do que acontecesse. E esse certificado aqui, quando eu olhei, eu me lembrei que quando eu me batizei, eu tinha 11 anos. Hoje eu já tenho 18. Então eu fiquei pensando não só nesse certificado, mas em questão dos olhinhos, que aqui eu era uma criança. Mas eu já não sou mais uma criança. Então eu tomei a decisão de seguir nos caminhos do Senhor e crescer nos caminhos do Senhor. E muitas pessoas percebem isso, porque às vezes me falam: nossa, quando foi que você cresceu? Eu não acredito que você tem 18 anos. Você vai ter 12 anos para sempre. Mas infelizmente não tenho 12 anos. Hoje eu já tenho 18. E quando eu olhei para esse certificado, eu lembrei exatamente do dia que eu me batizei. Quando eu me batizei, não foi só eu que me batizei naquele dia. Não foi só eu. Só que eu fui a única naquele dia que decidiu permanecer. Porque a pessoa que se batizou comigo no mesmo dia que eu, hoje não está mais aqui. Mas eu tomei a decisão que eu ia permanecer. E que eu não ia tornar o meu batismo só um banho.
sabe, fútil, assim. Eu não ia fazer meu batismo se tornar isso. E foi ali que eu tomei a decisão. E quando eu achei isso, eu lembrei e falei, caramba, quantas pessoas se batizaram, né? Se batizaram aqui na igreja e hoje não estão mais aqui. Porque fizeram o seu batismo só um banho. Só um momento que passou e se tornaram isso algo comum. Mas a gente trata, né, a nossa vida com Deus como algo comum, como algo rotineiro. E a gente não pode tratar assim, porque quando cai na rotina, a gente acaba perdendo, sabe, a essência, a gente acaba perdendo a noção do real valor que é isso, do real valor que é o batismo, do real valor que isso significa, que é você morrer para o mundo e viver para Deus. Eu conheço muitas pessoas que se batizaram, mas que depois de 1, 2 meses, sabe, ignoraram totalmente o fato de que um dia elas se batizaram. Então, isso é para a gente também se lembrar. Porque eu sei que muitos aqui já se batizaram. Muitos aqui um dia falaram, eu vou tomar essa decisão, eu vou morrer para o mundo e viver para Deus. Mas no meio do caminho, essa decisão foi sendo esquecida da mente. Então, que a gente possa se analisar. Que a gente possa lembrar também. Sabe, eu fiquei pensando, a Verônica de 5 anos atrás iria olhar para a Verônica de hoje e falar, caramba, a gente conseguiu. A gente conseguiu. E será que o seu eu de 5 anos atrás pode dizer isso? Ou ele vai olhar e falar, caramba, a gente não saiu do lugar. Ou, nossa, a gente está pior que antes. Então, pensa aí com você, o que o seu eu de 5 anos atrás falaria para o seu eu de hoje? Ele olharia para a sua vida e diria o quê? Pensa aí, porque só vocês sabem o que aconteceu nesses 5 anos. Então, pensem e relembrem. Porque quando eu olhei para esses olhinhos, olhei para esse certificado e falei, nossa, a Verônica de 5 anos atrás, acho que nem ia acreditar. Mas hoje, a Verônica pode dizer, a gente conseguiu. Mas a gente conseguiu porque a gente permaneceu. A gente conseguiu porque a gente decidiu colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. E às vezes é isso que falta nas nossas vidas. Às vezes, como eu falei, a gente se baseia tanto em circunstâncias, tanto em coisas que são incertas, que a gente esquece do primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Então que a gente não se esqueça disso. E a próxima coisa é uma coisa que me deixou um pouco tanto nostálgica. Acho que alguns vão lembrar aqui. Peraí, vou ter que soltar o microfone. Eu achei isso aqui dentro da caixinha. E esses cadernos aqui, para quem não sabe, quando eu tinha uns 9 anos, tinha ainda na igreja a escola de discípulos, que era para os jovens mais velhos, para os líderes, obreiros, colaboradores, e também tinha os pequenos discípulos, que eram os adolescentes, as crianças que estavam passando por essa transição de criança para adolescente. E eu comecei a participar, já logo eu gostei, comecei a fazer atividades, e eu recebi um caderno, que foi esse aqui. Na verdade, o primeiro caderno foi esse. Eu recebi esses cadernos e aqui foi o início de tudo. Foi aqui que tudo começou. E quando eu estava mexendo nesses cadernos, eu encontrei outro caderno que não é meu, é de um outro adolescente que também fazia parte desses pequenos discípulos, que recebeu os mesmos ensinamentos que eu, que recebeu as mesmas lições que eu, as mesmas orientações, só que hoje fez a escolha de não estar aqui. E hoje eu posso olhar para esses cadernos e falar, caramba, passou muito tempo. E lembrar que isso aqui foi o começo de tudo. Foram essas liçõezinhas aqui simples, que a obreira Thalita passava às vezes. Foram essas liçõezinhas simples aqui que eu comecei a aprender. E foi aqui que eu, desde muito nova, eu já tinha completa e clara percepção do que eu realmente queria. E muito nova eu já falei, é isso que eu quero. Eu não quero outra coisa a não ser isso.
E quando eu fiquei pensando, quando eu lembrei também da minha primeira consagração, eu lembro que eu tinha 10 anos. E eu lembro que alguns cultos depois, eu já cheguei nas obreiras, na pastora, e falei, eu quero ser obreira já. Eu quero ser obreira. O que eu faço para ser obreira? E, tipo assim, eu tinha essa vontade, né, de sempre estar aprendendo mais, sempre querer mais. E às vezes é isso que falta. Às vezes a gente fala, aqui tá bom. A gente estaciona. A gente fala, não, tá bom aqui. Eu já sou líder, tá bom. Ou, já sou obreira, então tá bom, consegui. Sim, você conseguiu, mas não é aí que a sua trajetória acaba. Você precisa continuar. Você precisa buscar a melhoria. Você precisa sempre estar fazendo mais. E aqui dentro dessa caixa tem muitas outras coisas que são coisas pequenas, mas uma das coisas que eu também me lembrei é que essa aqui tá bem mirradinha, mas foi a primeira Bíblia que eu ganhei de presente. E eu guardei ela, né? Guardei ela bonitinha porque ela não estragasse. E eu fiquei pensando, nossa, quando eu recebi essa Bíblia, eu era só uma criança, eu nem sabia ler quando eu recebi essa Bíblia. E eu fiz essa comparação, tipo, eu não sou mais uma criança. Eu acabei de fazer 18 anos, eu já sou considerada uma mulher, e o tempo passou, e eu permaneci. E será que se você olhar para você, você vai ver que o tempo passou e você permaneceu, ou o tempo passou e você se esfriou? Porque na Bíblia, lá em... eu não anotei aqui, mas na Bíblia diz que no final dos tempos, o amor de muitos, de quase todos, se esfriaria. Só que isso é uma promessa, né, de que ia acontecer isso. Mas o que a gente precisa entender é que a sua decisão, é a sua decisão, se você vai querer fazer parte desses que vão se esfriar. É a sua decisão se você vai fazer parte daqueles que vão para a glória com Cristo ou daqueles que infelizmente não vão. Porque hoje a gente tem a oportunidade. A gente está aqui aprendendo, as obreiras, as pastoras. A gente fez o teatro alguns domingos atrás em relação a isso. E todos os dias Deus nos dá uma chance. Se você está vivo hoje, se você está respirando hoje, é porque Deus te deu mais uma chance. E às vezes a gente acaba desperdiçando essas chances. Às vezes a gente acaba vivendo a vida de qualquer jeito, como se a gente nunca fosse morrer, ou como se Jesus nunca fosse voltar. Só que essa é a verdade. Se Jesus voltar, não voltar, enquanto você estiver vivo, você vai morrer ainda. Você ainda vai passar pela morte. Então, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Então, a gente precisa ter total e plena consciência de que isso vai acontecer. Seja mais cedo ou mais tarde. E a gente não pode viver a nossa vida como... isso não vai acontecer. Jesus vai voltar, mas daqui a muito tempo. Isso não vai acontecer agora. Só que a gente precisa entender que isso está mais perto do que nunca. E já tem pregações que têm falado isso. Cada vez mais as pregações têm nos alertado que, gente, toma a chance, sabe, de mudar, de fazer diferente. Você ainda tem tempo. Sabe, no teatro, eu fiquei lembrando, né, da menina que ela teve aquele sonho de que ela estava no dia da morte dela, do julgamento final dela, e ela passou uma vida inteira longe de Deus. Uma vida inteira. E ela tentava de qualquer jeito falar pro anjo, mas me dá mais uma chance, eu quero só uma chance. Aí o anjo responde para ela, mas você não teve só uma chance. Você teve 7.354 vezes. Então, cada dia da sua vida, cada minuto da sua vida é uma chance que você tem. E a cada minuto você decide. Como eu falei, as decisões que você toma, elas vão mostrar qual vai ser o direcionamento rumo da sua vida. Por exemplo, hoje a gente pode ver pessoas aqui que tomaram essa decisão de permanecer independente de tudo. Como, por exemplo, a Obreira Bianca. A Obreira Bianca, ela fez parte de uma geração, não só a Obreira Bianca, a Obreira Thalita, a Obreira Larissa, fez parte de uma geração
que muitos saíram da igreja, que muitos desistiram, que muitas meninas engravidaram, saíram, começaram a viver um relacionamento abusivo, violência, mas elas tomaram a decisão de que elas não seriam mais uma. E uma das coisas que eu anotei, até para não esquecer, para dar de exemplo para os adolescentes, é que uma das decisões que eu tomei é que eu não ia ser comum. E o que é não ser comum? Porque os adolescentes, né, na idade que eles estão, eles têm às vezes a mania de ser muito Maria vai com as outras, né? Ah, se ele bebe, eu vou beber também. Se ele fuma, eu vou beber também. Se ela escuta essas músicas, eu vou escutar também. Então, eu tomei a decisão de não ser mais uma que ia engravidar cedo, de não ser mais uma que ia viver um relacionamento abusivo, de não ser mais uma que ia cair em depressão. Eu tomei essa decisão de não ser comum, de não ir na onda dos outros. Porque os adolescentes estão nessa fase, né, da escola, de conviver com muitas pessoas. E é nesse meio que a gente deve tomar cuidado com as influências, com quem a gente vive. Porque é nessa idade que a nossa, digamos, personalidade está sendo moldada. Então, é nessa idade que muitos adolescentes, eles acabam se corrompendo, eles acabam se afastando, porque eles decidem ser comum, ser igual a todo mundo, ser só mais um. Mas eu decidi ser diferente, que eu não ia ser só mais uma menina como todas as outras. Eu decidi que eu ia seguir nos caminhos do Senhor, que eu ia crescer nos caminhos do Senhor, que eu decidi esperar, que eu não ia ficar com qualquer um e depois viver um relacionamento abusivo e sofrer violência. Eu decidi isso. Então, para os adolescentes, que eles possam pensar nisso também. Porque é nessa fase que a gente está crescendo, é nessa fase que a gente começa a ter curiosidade sobre as coisas, mas é aí que a gente deve tomar cuidado. Porque a gente, nessa idade, precisa ter muito claro o que a gente quer. Porque é aí que o diabo ele vai tentar cada vez mais te fazer cair. Então a gente precisa tomar essa decisão. E falando em decisão, eu quero dar uma palavra para vocês, vou pedir para colocar o slide, que essa palavra não foi a que eu tirei, mas eu estava em casa lendo a Bíblia, eu falei, caramba, isso encaixa na pregação. Eu vou passar então. E dá para ver o que está escrito, gente? Sim. Eu vou ler para vocês. Está em Efésios 2, do 20 ao 22. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. E, pode passar para o próximo. Eu vou explicar para vocês não devem ter entendido, os adolescentes, né? O que é essa pedra de esquina, né? Em algumas Bíblias fala pedra angular. Essa pedra antigamente era usada, e aqui a imagem, essa imagem aqui, ó, que mostra, está até escrito Jesus aqui. Essa pedra angular, essa pedra de esquina, era a pedra principal numa construção. Ou seja, nada poderia ser construído sem essa pedra. Nada iria conseguir ser edificado se essa pedra não estivesse lá. E por isso nesse livro ele usa esse termo porque era algo muito usado na época para as pessoas entenderem. E aqui está escrito isso, está escrito Jesus. Eu quis colocar essa imagem porque ela explica exatamente o que eu queria falar. E eu só permaneci, não só eu como as obreiras que aqui estão, as pastoras, só permaneceram aqui porque elas tomaram a decisão de que Jesus seria essa pedra angular, seria essa pedra que elas iriam edificar a vida delas. E essa decisão que a gente precisa tomar, a decisão que a nossa vida vai ser construída a partir de Cristo, a partir de Jesus e da vontade dele. E eu quis deixar bem claro nessa imagem para que vocês vissem que a nossa vida precisa ser edificada dessa forma. E quando a gente fala sobre edificar a nossa vida, eu lembrei também da passagem que fala sobre a casa que é edificada na rocha e na areia. Ela está em Mateus 7. E
lá fala que a casa que é edificada na rocha, podem vir chuvas, podem vir ventos, essa casa ela não vai ceder. Mas a casa que é edificada na areia, qualquer chuva, qualquer vento derruba ela. E o que edificar a nossa casa na areia? Como eu disse, é a gente basear a nossa vida, a nossa fé em circunstâncias, em expectativas em relação aos outros. A gente deve edificar a nossa vida em Cristo. É aí que a nossa vida deve ser edificada. Porque muitas pessoas, a gente vê nos dias de hoje, elas se baseiam muito no outro, nas expectativas que ela tem do outro. Ai, se o outro estiver bem, eu vou estar bem. Se o outro não estiver bem, eu vou estar bem. E a gente não pode ser assim, até porque a salvação é individual. Os adolescentes, como eu falei, às vezes costumam ser muito assim. Ah, se você for, eu vou, se você não for, eu não vou. Só que a gente precisa entender que no dia que nós morrermos, ou no dia que Jesus voltar, a salvação é individual. Até para aqueles que são casados, a salvação é individual. Então, que a gente possa entender e tomar a nossa decisão baseada na vontade de Deus e nos sonhos que Ele tem para nossas vidas. Quando a gente fala do teatro que teve, aí foi entregada uma folhinha e naquela folhinha tinha os sonhos que Deus tinha para a sua vida. Deus sonhou um dia que você iria amar Ele acima de todas as coisas. Deus sonhou um dia que você teria uma família. Deus sonhou um dia que você seria próspero. Deus sonhou um dia que você seria uma pessoa realizada. É isso que Deus sonhou para a sua vida. E além disso, Deus sonhou de maneira individual para cada um. Deus tem planos no individual para cada um. Que isso é entre você e Deus. E você só vai saber se você se permitir viver os sonhos dele e tomar a decisão de firmar a sua vida, de firmar a sua fé em Deus e na vontade dele. A gente deve olhar para a nossa vida e analisar que a gente deve tomar a decisão de que a gente não vai fazer parte dos muitos que vão se esfriar. Porque a gente pode perceber, a gente pode olhar para a igreja e pode ver que realmente o amor de muitos se esfriou. Só que eles se esfriaram porque foi decisão deles. Mas hoje você pode decidir fazer diferente. Como eu decidi fazer diferente. No grupo que tinha dos pequenos discípulos, eu fui a única de todos eles que decidiu permanecer. De todos os adolescentes e crianças que estavam naquele grupo dos pequenos discípulos, hoje eu fui a única que permaneceu. Eu fui a única que decidi que eu ia fazer diferente. Que eu não ia tomar o rumo que todo mundo ia tomar. Eu decidi ir na contramão do mundo. E às vezes a gente deve analisar isso, porque às vezes a gente acaba indo no sentido do mundo, seguindo, sabe, todo mundo. Ah, a vida é uma festa. Só que a gente, como foi dito no teatro também, aquela menina viveu a vida dela, mas depois ela teve que prestar conta de tudo que ela fez. E é isso que vai acontecer. Como também foi dito, foi explicado várias vezes aqui, existem os livros das obras, e nele vão estar escrito toda a sua vida, tudo que aconteceu. E ali vai acontecer o julgamento final. E se o seu nome estiver no livro da vida, você vai ser daqueles que vão poder estar junto na glória do Senhor. E também, quando eu fui tirar a palavra, eu comecei a ler várias palavras, né? E eu li uma palavra que fala sobre a visão, né? Que o apóstolo teve sobre o trono de Deus. E eu fiquei muito assim, maravilhada. Teve uma parte que falava assim, que ao redor do trono de Deus existiam seres viventes, falando na palavra, que a todo momento, incansavelmente, 24 horas por dia, para vocês entenderem, eles diziam: Santo, 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 é o Senhor Todo-Poderoso. E na hora assim, até fiquei totalmente maravilhada, porque a gente não consegue sequer, a nossa imaginação, pensar em como é o céu, em quão maravilhoso é tudo isso. A gente não consegue sequer imaginar. E eu fiquei pensando, cara, vão ter gente que não vai poder, sabe,
ter esse privilégio de poder ver tudo isso, ver como maravilhoso, e poder passar agora por Cristo. E eu fiquei até, assim, com medo pelos outros, né? Porque assim como a Bíblia dá detalhes de como é o céu, ela também fala como vai ser para aqueles que vão ficar aqui, que não vão subir. Um segredo para vocês, não é bom. Não é. Então, que a gente possa analisar as nossas escolhas, porque é a partir delas que a gente vai poder ver qual rumo a nossa vida vai tomar, qual vai ser o destino da nossa vida. E esse destino é você que escolhe. É você que vai escolher o rumo que a sua vida vai tomar. É você quem escolhe quem vai escrever a sua história. É você quem vai escolher em quem você vai dar a caneta da sua vida. Se você vai deixar Deus escrever as histórias lindas que eles têm, ou se você vai deixar o diabo realizar os planos que eles têm para a sua vida. Porque assim como Deus tem os sonhos maravilhosos dele, o diabo tem planos de completa e total destruição para a sua vida. Mas isso é só você que escolhe. É você que escolhe qual desses você quer viver. E isso é a partir das nossas escolhas, das nossas decisões. E uma coisa que a gente sempre fala para os adolescentes é sobre o DDD, que é decisão, decide, destino. E a gente sempre fala isso para os adolescentes, porque a vida é assim, a nossa decisão decide o nosso destino. Então que a gente possa escolher fazer a vontade de Deus, que a gente possa escolher estar na presença dEle, porque a gente tem a oportunidade de estar aqui. Eu falei para os adolescentes uma vez que não foi para todos, foi para um individual, que eu falei assim, muitas pessoas não têm essa oportunidade que a gente tem de estar aqui, de poder estar falando alto, louvando. Não tem essa oportunidade. E às vezes a gente trata isso aqui como, ai, tem que ir para a igreja, né? Ai, de novo tem que ir para a igreja, estou tão cansado. Ai, queria ter em casa com os amigos. Sabe, tem gente que daria tudo para ter esse momento aqui, ó, junto. De poder estar falando da palavra de Deus abertamente, de poder expressar abertamente. Mas às vezes a gente trata, como eu falei, como algo como rotina, mais um dia que tem que ir para a igreja. E é assim que cada vez mais o amor vai se esfriando. Porque, por exemplo, quando você apaga o fogo, ele não se esfria de uma vez, ainda fica quente ali a brasa. Mas se você não for alimentando, aquilo vai virar um carvão só. Então que a gente possa analisar. Será que a gente tem tomado as decisões certas? Onde a nossa decisão vai nos levar? Será que a gente tem deixado as coisas de Deus cair na rotina? E tem deixado o nosso amor se esfriar? Então que a gente possa analisar e fazer essa decisão. Então eu quero convidar todos vocês para neste momento a gente vai orar. Vai orar em prol disso. Vai orar sobre as decisões que a gente precisa tomar. Você sabe as decisões que você precisa tomar. Se às vezes você precisa, eu preciso parar de andar com tal pessoa. Você sabe. Você tem consciência disso. Eu preciso parar de fazer tal coisa. Eu preciso parar de falar palavrão. Eu preciso parar de me misturar com quem não deve. Se perceba, olhe para dentro de você e tome a decisão. Tome a decisão de mudar, a decisão de servir a Deus, de estar na presença dEle, porque estar na presença dEle é um privilégio. Então, eu quero convidar vocês neste momento para a gente orar e para que a gente possa, nessa oração, se analisar e fazer essa reflexão. Amém? Amém.